Posso colocar um comentário da Thalita aqui? Uhum. Ela diz, já sonhei com uma vida passada e tive a confirmação da minha ligação com o país que sempre sentiu uma ligação. Queria até saber da Fernanda se é possível ter tido mais de uma vida passada no mesmo país. Sim, é possível e também é comum, assim, a necessidade. Até vou fazer uma explanação melhor que fica para conhecimento geral. Por exemplo, existem espíritos que têm a tendência de reencarnar, às vezes, na mesma região. Não é porque. Pode existir um apego à cultura, ele gosta daquilo ali, ele está bem, é ali que ele está fazendo a trajetória de evolução para ele. Por exemplo, é um pouco abrupto, às vezes, para um espírito que sempre viveu no extremo oriente vir para o ocidente, que são culturas diferentes, uma vez que ele tem afinidade com lá. Não sai muito de lá. A não ser que aquele espírito precise sair daquela zona, justamente para respirar um novo ar, para ele se evoluir, para se permitir uma evolução. Só que isso tem a ver com a energia, a necessidade e o merecimento de cada um. Tem espíritos que eu estudo, por exemplo, eu tenho até alguns vídeos no canal com base depois que veio essa guerra entre Israel e Hamas ali, como tem a tendência de muitos estarem na mesma região, sempre reencarnando ali. Tem gente que não sai, como se estivesse num labirinto, como se fosse um ciclo vicioso, porque a energia dele está compatível com aquela terra, ele não consegue sair dali, ele não consegue abrir o horizonte. Tanto que eu costumo falar, se você tiver a oportunidade de viajar, viaje. Se tem uma coisa que faz bem para a gente, até para o espírito, é sair das nossas paredes, das nossas cidades, do nosso estado, abrir o teu horizonte e ver que lá do outro lado são pessoas como você, inseguras, com os seus propósitos, perdidas, enfim, somos iguais, né? Então, às vezes a gente pode reencarnar no mesmo país, sim, porque tem uma necessidade, porque está ainda dentro daquela energia. Quando a gente sai, como tem casos de pessoas que eu atendo, viveu sempre numa determinada área, ou de repente está aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Que necessidade está tendo você, aquela pessoa, que precisou se ausentar de uma determinada terra? O que o seu espírito está buscando agora? Porque há uma quebra de ciclo quando isso acontece. Então, tudo tem a ver com necessidade, merecimento, entende? E a pessoa que ela vive assim, que nem esse exemplo que você deu, né, da pessoa estar sempre naquela região, né, tipo aquele vídeo que você fez lá daquele rapaz lá do Hamas. Então, assim, ele tem assim, ele vive naquele looping, né? Isso, E aí não sai daquilo, porque ali ele se sente bem, ali ele está confortável. Mas isso. Ele não assim, acordou. então, nesse caso, Fernanda, não teria assim ou até mesmo pela misericórdia divina, encaminhar ele para reencarnar em outro lugar mais tranquilo, mesmo que ele não queira, mesmo que ele esteja se sentindo bem ali, ou ele ser expurgado para outro planeta, não sei. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Sim, Então ele só vai sair dali quando ele quiser. entendi. Isso é respeitado plenamente na espiritualidade, Uhum. entende? Sim, Tanto pra gente, na carne a gente não sabe respeitar, né? Porque a gente está sempre querendo dominar o outro. A terra é feita com esse histórico, né? Vamos escravizar esse povo, vamos fazer desse jeito, você pensa do jeito que eu quero, você não pode se separar de mim. A gente tem um histórico, a gente não sabe lidar com a liberdade. Nós somos muito primitivos em geral, que a gente não sabe lidar com a liberdade do outro. Então, estamos sempre querendo controlar. Mas no mundo espiritual não é assim. Todos, sem exceção, todos os espíritos, eles têm conversas, eles têm tentativas por parte desses socorristas, digamos assim, né? Que adentram no umbral, que vão lá lançar luz, que tentam oferecer uma ajuda. E quando chega uma hora que percebe-se que aquele espírito já está mais pronto para um reencarne, pergunta-se: vamos fazer uma linha de vida? Olha o que você fez, apresenta-se a ele o histórico dele.
E sabe o que acontece com os espíritos resistentes? No plano espiritual, para vocês verem como tudo está na mente, tá? Não importa se você está encarnado ou não. Eles olham para aquilo e dizem assim, não, peraí, você está mentindo, eu não fiz isso. Eles negam. Então, às vezes, eles aceitam um pouco. Tipo, o que hoje chama-se de narcisista é um espírito teimoso na espiritualidade. Uhum. Muito egoísta. Né? Então, ele não consegue ver além dele. É muito difícil trabalhar. Aí, por isso que é longo, é muito demorado todo o processo. Para alguns, para outros é rápido. Quando ele desperta, tem um pouquinho de consciência, então ele resolve aceitar ajuda, ok, ele vem, só que às vezes ele não está pronto suficientemente, mas ele reencarna, e aqui ele não está tão limpo do que ele foi, então ele tem a tendência de praticar os mesmos erros. Só que a Terra é para isso. É isso que é o difícil da gente entender, porque a gente quer ser feliz aqui, né? A gente quer a Terra boa. A gente quer salvar o planeta. Então tem essa briga, né? Mas vão séculos até mudar, né? Eu lembro que durante os nossos trabalhos na desobsessão, né, aqui do canal, em algumas das vezes o espírito ele era muito teimoso e era orientado para a gente mostrar o espelho para ele. Então no espelho ia passar o espelho não, a tela mental, né? Na tela mental ia mostrar para ele o porquê que ele está perseguindo aquela pessoa. Ele falava que aquela pessoa maltratou ele e tal, então agora você vai ver o que você fez para ela. E aí apresentado no telão para esse espírito o que ele tinha feito para ela. E na maioria das vezes funcionava. O espírito entendia. E aí ele era encaminhado. Algumas vezes o espírito ele chegava tão determinado em prejudicar a pessoa, né? Que os pretos velhos, os caboclos que trabalham com a gente, eles amarravam e levavam na força, né? Porque assim era um espírito muito bruto, digamos assim, né? Então, por isso que eu perguntei para você, no caso, o espírito ele não seria, por exemplo, ele tem a chance de encarnar, mas ele não quer, ele não seria expurgado para outro planeta, ou ele ficaria ainda na erraticidade esperando uma chance para ele encarnar? Então, eu não tenho esse conhecimento de outro planeta, sabe? Eu não tenho. Eu não gosto de ficar no ambiente da crença, eu tenho que ver. Sim. Sabe? Eu tive uma experiência em particular comigo do planeta que eu vim. Foi Sim. uma vez só. E foi uma coisa muito legal, assim, de onde o meu espírito foi criado, mas foi uma coisa rápida. Então, assim, eu sei que existe. Agora, eu não sei te dizer porque eu não acompanho. O que eu só consigo falar daquilo que eu tenho vivência. Então, o que eu percebo é que eles ficam num umbral por muito tempo. Eles têm uma vida lá, eles estão acostumados a isso. E, assim, no umbral você encontra aquele que sofre e aquele que faz sofrer, porque você tem os mandantes, você tem os chefões, essa galera que acha que manda alguma coisa. E aí é mais difícil, né? Então, eu acho que quando, por exemplo, se tu tens um espírito na sua casa e você não quer que esse espírito fique ali, de verdade, você não quer, então você vai pedir ajuda para a espiritualidade, eles vão tirar a força, assim, esse espírito. Para tirá-lo da sua casa e colocar no lugar onde ele tem energia compatível. Né? Sim. Só que se por alguma razão a sua energia volta a pensar nele, ou por alguma razão, mesmo que semiconsciente, digamos assim, puxa de volta. Sim. Né? Então a gente tem que aprender a colocar grades até na nossa mente, como a gente tem grades em casa, nas janelas, nos portões, cerca elétrica, a gente tem que fazer isso dentro de nós também, para que esse fluxo energético que atrai, você não atraia, para que não te perturbe, né? Mas nesse caso, sim, porque você é o dono daquele espaço. Agora, se você permite, o espírito fica. Né?